A Lei nº 4.404, de 20 de dezembro de 1961, fixa as diretrizes e bases da educação nacional. Esta é considerada a primeira LDBEN. Anteriormente, havia um conjunto de leis que versava sobre educação, mas que não se reunia em uma única lei. Conforme José Mário Azanha, no livro Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, 1998, o anteprojeto desta lei, preparado por uma comissão especial que teve como relator o professor Almenta Júnior, um dos signatários do Manifesto de 32, lembram que já foi disponibilizado um vídeo sobre a história da educação brasileira que comenta sobre os manifestos dos pioneiros da educação nova. Uma ressalva a respeito disso. Neste anteprojeto, a concepção do que deveria ser uma lei de diretrizes e bases da educação nacional considerava diretriz como linha de orientação, norma de conduta, base, a superfície de apoio, fundamento. Aquela indica a direção geral a seguir, não as minudências do caminho. Esta significa o alicerce do edifício, não o próprio edifício, que sobre o alicerce está construído. Assim entendidos os termos, a Lei de Diretrizes e Bases conterá tão só os preceitos genéricos e fundamentais. Azanha escreve: se essa concepção tivesse prevalecido, a LDB seria somente uma fixação de princípios gerais da educação brasileira. E por serem gerais, esses princípios permitiriam elaboração em níveis estaduais de políticas de educação, também de rumos gerais, e por isso mesmo capazes de se aperfeiçoarem as características de cada estado, sem deixar de integrar-se numa política nacional. Porém, a LDB aprovada distanciou-se muito da clareza e da sensatez do anteprojeto original. A Lei número 5.692, de 11 de agosto de 1971, fixa diretrizes e bases para o ensino de primeiro e segundo graus e dá outras providências. Alguns escritores, alguns educadores e estudiosos consideram esta lei como uma lei de diretrizes e bases. Entretanto, outros não a consideram. Haja visto, não está no corpo da lei as normas e as diretrizes para o ensino superior. Estas normas, essas diretrizes, consta na Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968, que continuou em vigor. Quero ressaltar que todo o texto da Lei 5.692 foi revogado e não consta nenhum dos seus artigos ou incisos e alíneas, que eu vou explicar posteriormente o que significa, na Lei número 9.394, que está em vigor. Entretanto, alguns trechos da Lei número 4.404, de 20 de dezembro de 1961, e alguns trechos da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968, estão presentes na legislação atual, ou seja, no corpo da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Nesta última coluna, encontramos a Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Ela está em forma de link, ou seja, vocês podem acessar o site do Planalto e conferir a legislação em vigor.
a lei vai estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Esta lei levou 18 anos para ser promulgada. Com a Constituição de 1998, foi decidido foi decidido criar, era necessário, criar uma nova legislação, fundamentando-se nos princípios educacionais da Constituição Federal. Levaram 18 anos para a lei ser promulgada. Muitos e muitos textos tramitaram, alguns com a participação de uma significativa parcela de grupos civis e educacionais, né, de representantes do ensino superior, da educação básica, e ao final de todo este período, a lei que foi aprovada tem um nome em homenagem, né, conhecida como Lei Darcy Ribeiro, porque ao final foi aprovada a lei do texto, né, a lei relativa ao texto elaborado pelo senador Darcy Ribeiro, antropólogo, pesquisador conhecido nacionalmente e que morreu de câncer na época. A Zanha considera que, a respeito da lei número 5692/71, ela se constituía como princípios gerais e não apresentava uma ideia de plano com distribuição de recursos. Quanto à lei atual, a Zanha comenta um avanço. A autonomia da escola tem agora maior possibilidade de concretização e abriu-se uma perspectiva real para que se efetive o antigo sonho de Anísio Teixeira, a municipalização do ensino fundamental. Quando a Zanha escreveu esse texto, foi antes da promulgação da lei e realmente o ensino fundamental há anos está em processo de municipalização. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em vigor, ela tem sido modificada, vão sendo feitos aditivos, suprimidos artigos, incluídos novos textos e constantemente ela tem sido modificada. Portanto, é necessário que vocês, enquanto estudantes e futuros professores e professoras, acessem sempre o site do Planalto, este link que eu coloquei nesta coluna, para que possam ter acesso à lei atualizada. É de suma importância que vocês conheçam e consultem a lei. Não é necessário que vocês a decorem, mas é necessário que vocês a consultem, porque constantemente vai ser exigido esta atitude de vocês nas instituições escolares nas quais vocês porventura irão trabalhar. Dias, 1996, explica que existem sistemas fechados ou abertos. O sistema fechado apresenta fronteiras impermeáveis ao ambiente. No sistema aberto, existe um movimento de entrada e saída de elementos através das fronteiras. O sistema aberto recebe do ambiente novos elementos, que são denominados inputs, e devolve ao ambiente produtos do sistema, outputs. Informações sobre os produtos, feedback, pode constituir novos inputs, assim, ou seja, novos elementos para o sistema, permitindo-lhe reajustar-se para corrigir eventuais falhas. Na educação, existem fronteiras, existe um subsistema de fronteira. Por exemplo, o SISU, o vestibular, o Enem, define quem pode entrar. E os exames finais das escolas estabelece quem tem o direito de sair com diploma. Não só os exames finais, né, mas o cumprimento de todas as
as exigências no caso do ensino superior, que seja o cumprimento das disciplinas, a carga de atividades complementares concluídas, o estágio final, os estágios finais, né, de finais de curso, do terceiro e quarto ano, no caso de vocês, e a apresentação do trabalho de conclusão de curso. O sistema escolar, segundo Dias, é um sistema aberto, que tem por objetivo proporcionar educação. A rigor, ele cuida de um aspecto especial da educação que se poderia chamar escolarização. A educação proporcionada pela escola assume um caráter intencional e sistemático que dá especial relevo ao desenvolvimento intelectual, sem contudo descuidar de outros aspectos, tais como o físico, o emocional, o moral, o social. Originalmente, a escola foi criada para cuidar do desenvolvimento intelectual, vendo-se forçada a atender aos demais aspectos da educação por razões de ordem social. A sociedade vinha exigindo sempre mais da escola, e por razões de ordem lógica, a educação é um processo integral, não podendo desenvolver-se em setores isolados. Dias continua fazendo algumas considerações ao respeito do que se denomina, sistema de educação e sistema de ensino e sistema escolar. E explicita: sistema de educação é expressão ampla demais, confunde-se com a própria sociedade, pois teria de englobar todas as agências sociais que educam: família, clubes, empresas, grupos informais, pessoas, escolas, etc. Sistemas de ensino seria expressão, com amplitude intermediária e teria de abranger, além das escolas, também outras instituições e pessoas que se dedicam à educação sistemática, catequistas, professores particulares, etc. Sistema escolar compreende uma rede de escolas e sua estrutura de sustentação. Na verdade, não existe, segundo Dias, muita consistência no uso dessas expressões, e todas têm sido empregadas para designar a mesma realidade. O artigo 205 da Constituição Federal define o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Este artigo da Constituição Federal, ele está presente, de certa forma, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 2º, que diz o seguinte: a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Pois vejam, reflitam, que as questões ligadas a princípios de liberdade e solidariedade estão presentes na legislação educacional. Também na LDB, que vocês têm escrito eu transcrevi parte desse texto no slide seguinte, que a LDB, ela abrange, ela normatiza a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio de ensino em instituições privadas. Isso consta no parágrafo 1º do artigo 1º. E também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional considera que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. No parágrafo 2º
do artigo 1º, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Ou seja, não é apenas o cognitivo. A lei não considera que o aluno vai à escola, né, receber a educação escolar apenas para desenvolver a parte cognitiva, o acesso ao conhecimento historicamente acumulado ou ao conhecimento escolar, mas também vincular este conhecimento, né, essa educação que o aluno recebe na escola, nas instituições escolares, à sua prática social e ao mundo do trabalho. O artigo 206 da Constituição Federal foi modificado através de uma emenda constitucional de 1998. E ele está relacionado ao artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que consta no artigo 206 da Constituição. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1. Os incisos são sempre colocados em números romanos e é um complemento ao caput do artigo, né? O texto que vem ao lado dos artigos, logo depois da palavra artigo. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 5. Valorização dos profissionais do ensino, garantido na forma da lei, plano de carreira para o magistério público com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União. Inciso 6º, gestão democrática do ensino público na forma da lei. Inciso 7º, garantia de padrão de qualidade. No artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases está escrito o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Do inciso 1 ao inciso 4, aliás, vou ler. O inciso 1 diz o seguinte: ele é igual ao inciso 1 do artigo 206 da Constituição. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3. Pluralismo, de ideias e concepções pedagógicas. Inciso 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Inciso 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 7. Valorização do profissional da educação escolar. Inciso 8. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Inciso 9. Garantia de padrão de qualidade. Inciso 10. Valorização da experiência extraescolar. Inciso 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Inciso 12. Consideração com a diversidade étnico-racial, que foi incluída, né, através da lei. Esse inciso foi incluído através da lei número 12.796 de 2013. Inciso 13. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Esse inciso foi incluído pela Lei número 13.632 de 2018. Ou seja,
muitas dessas questões que são colocadas, tanto no artigo 206 da Constituição Federal, quanto no artigo 3 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, têm sido confrontados, né, em reuniões, em câmaras de vereadores, né, em discursos rasos sobre educação, considerando que concepções pedagógicas, respeito à tolerância, à garantia de gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais não deveriam existir, ou que mesmo são frutos de influências de ideologias diversas que não são garantidas por lei. Vejam a importância, né, de conhecermos a legislação educacional para realizarmos discurso garantindo a defesa dos nossos direitos estabelecidos. É interessante que o texto considere a experiência extraescolar do aluno, né? E também a questão relacionada à diversidade étnico-racial e à educação e aprendizagem ao longo da vida, que muitas vezes tem sido desconsiderado por secretarias de educação e por sistemas outros, como o sistema privado, que posteriormente eu vou explicar para vocês.